humanas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindas a mais um vídeo e hoje eu vim aqui falar sobre as minhas primeiras impressões sobre a base da Boca Rosa em parceria com a Paiô. Essa é uma base que eu sempre escutei falar muito bem dela por diversos profissionais da área da maquiagem e sempre tive muita curiosidade em testar. Enfim, não deu para trazer antes, mas agora eu estou trazendo ela aqui para vocês e vou testar em primeira mão com vocês. Olha só, ela ainda tá até embalada com plastiquinho aqui. Vou abrir junto com vocês e testar, então vamos lá. Bom, então vou começar falando sobre a embalagem, claro, né, que é a capa de apresentação aí da base da marca para as pessoas, para os compradores. Então, ela vem nessa embalagenzinha aqui de plástico e que eu gosto e desgosto, né? Tem dois fatores, o positivo e o negativo. O negativo, claro, é a questão ecológica com relação à natureza. A gente sabe que o plástico não é a melhor opção aí pra gente usar, né? Mas o fator positivo pra mim é que eu transito muito com as minhas maquiagens, transporto muito elas pra lá e pra cá. E se fosse de vidro, teria mais possibilidades de quebrar, né? O plástico me permite transportar melhor, com mais segurança, os meus produtos. E aí, por ser transparente, eu gostei também que te permite visualizar a tonalidade da base. Isso é um fator muito importante. Então, falando de tonalidade, eu vim aqui no site da marca Paiô e eles têm o swatch, ó. A base tem 9 tonalidades diferentes, 9 cores e tem nome de pessoas. Então tem Márcia, Ana, Francisca, Antônia, Adriana, Juliana, Márcia, Fernanda e Aline. A minha é a 03, que é o Francisca, tá? E o último tópico que eu queria falar sobre a embalagem é o pumpzinho, ó. Ela é de apertar, você aperta e aí o airless, eu acho que chama assim, airless, quase certeza, ele vai subindo aqui, ó, conforme você vai usando, ele vai subindo e te ajuda a não desperdiçar produto. Você utiliza o máximo que você pode desse produto dentro dessa embalagem. Eu gosto bastante, geralmente demora um pouquinho para sair no início, mas quando sai o negócio flui. Bom, então gosto, dá para dosar e dá para contar também. Você pode contabilizar quantos pumps você usa e quantos pumps rende, né? O que é muito bom. Já aquelas embalagens que tem a tampinha e o buraquinho só, geralmente acaba saindo um pouco mais de produto, você não tem tanto controle assim. Então me agradou bastante no quesito embalagem. E além disso, as cores que ela escolheu, o rosé, o dourado, uma coisa assim meio rose gold, para quem acompanha sabe que é a cara da Boca Rosa. Então gostei porque a marca, a estética da marca seguiu também a estética da pessoa que está produzindo, né? Então vamos lá agora para as promessas dessa base. Ela promete ser uma base mate, com alta cobertura, longa duração e resistente à água. Duas coisas que eu gostei muito dela, que eu achei muito importante, os fatores, é que ela não testa em animais e também é hipoalergênica, dermatologicamente testada. Uma outra característica dessa base que eu gostei particularmente bastante é que ela não tem nenhuma fragrância. Eu gosto de fragrâncias, mas eu gostei muito do fato dela não ter nenhum cheirinho de nada, assim, ele é bem neutro, você passa no rosto, você não sente, você cheira na embalagem, você não sente nenhum cheiro de nada. Então, eu acho que é um ponto muito positivo, até também por ela ser um produto hipoalergênico, é muito importante ela não conter fragrância, né, porque às vezes acaba irritando não só pela substância da fragrância, mas também pelo próprio cheiro, acaba irritando as pessoas que têm alergia. Então, foi um ponto que eu achei muito positivo. Então, enquanto eu vou abrindo aqui a base com vocês, ela ainda está lacrada, como vocês podem ver. Vou tirar aqui na delicadeza, que eu sou dessas. E eu queria dizer que eu comprei essa base justamente pelas promessas dela, especialmente de ser resistente à água e ter longa duração
e ter longa duração, principalmente essas duas. Por quê? As bases que eu estava usando recentemente, anteriormente, elas não estavam conseguindo sustentar na minha pele durante muito tempo, não estava tendo durabilidade. Na verdade, para ser bem sincera, não estava tendo nenhuma durabilidade. Às vezes, quando eu terminava de me maquiar, elas já estavam arrancando, especialmente aqui nessa área onde eu transpiro bastante. E não importava o truque que eu fizesse, elas saíam. Tentei várias técnicas, várias táticas, mas não adiantava. Especialmente porque aqui na região que eu moro, no Pará, é muito quente e úmido. Então a gente precisa de um pouco mais aí de resistência, né, das bases para elas durarem. Então vamos ver no que vai dar. Bom, já tirei aqui a embalagem de plástico, que ela estava lacrada. E para começar, eu queria explicar para vocês, antes de aplicar a base no rosto, que a minha pele ela já tá limpa com água micelar, tonificada e também passei hidratante. Usei esse daqui da Nivea, que é pré-maquiagem, tá? Ele é facial pré-maquiagem. E aí eu vou fazer um teste aqui. Eu vou usar esse Control Primer da Ana Paula Marçal, que eu gosto bastante dele. Ele ajuda a minimizar os poros. Vocês podem ver que eu tenho bastante poros dilatados aqui, ó, nessa área, ao redor na lateral do nariz é ótimo, né? Nas laterais do nariz eu tenho bastante poros dilatados. Então, vou aplicar de um lado, só pra gente ver a diferença aí, se tem alguma diferença no resultado. Lembrando que essa base, ela promete ser HD. Pelo menos no site dizia que é HD. Então, vamos lá, vamos testar. Vou aplicar aqui somente de um lado o primer. Só um bocadinho. Sempre dando batidinhas, né? Prontinho, e agora vamos para a aplicação da base. Bom, eu já vou começar colocando aqui mesmo no meu pincel, ó. Vou aplicar primeiramente com o pincel e depois eu venho, ó, saiu bem rapidinho, tá vendo? No segundo apertadinho que eu dei, ela já saiu. Ela é bem líquida mesmo, uma textura bem leve e bem líquida, olha só. Bom, então eu vou começar aplicando aqui esses dois pumps nesse lado aqui que eu apliquei o primer. E vou espalhar, depois eu venho dando acabamento com a esponjinha, tá? Lembrando que o lado esquerdo é o lado que eu não usei o primer. Eu vou até deixar o primer aqui, ó, desse lado que é pra eu lembrar qual foi o lado que eu apliquei. Ela espalha bem facilmente, devido à sua textura ser bem líquida, né, e leve. Espalha muito facilmente e realmente a sensação dela na pele é super leve. Parece que eu não tô passando nada, de verdade, eu só sinto o pincel. De produto no rosto, não estou sentindo. Mais uma aplicação aqui pra testa e achei que já foi o suficiente pra a quantidade que eu costumo aplicar. Agora eu vou vir dando acabamento com a minha esponjinha. Eu tô usando essa daqui da Macrylan de microfibras. Ela já está úmida, tá? Vou vir dando acabamento. Eu costumo passar assim aqui na região do olho, porque pra mim a base, o próprio nome já diz, ela é a base, né? Então ela vem dando aí fazendo essa base de toda a maquiagem. Bem facinho de dar acabamento com ela. Deixa eu pegar aqui meu espelhinho pra me ajudar. Eu tô muito curiosa pra saber se ela vai aguentar aqui no meu nariz e no meu bigodinho. Será, povo do meu Pará? Será que ela vai aguentar o calor do nosso Pará? Vamos lá. Espalhando aqui do outro lado agora, o lado que eu não apliquei primer. Sempre dando batidinhas. A tonalidade eu gostei bastante. Achei que ficou bom pra mim. Geralmente costumo descer um pouquinho mais aqui, no colo, no pescoço, no colo.
A luz tá variando um pouquinho. A luz do ring light. Eu acho que talvez ela ficou um pouco clara ainda pra mim. Pelo que eu tô vendo, um pouquinho mais clara. Talvez um tom mais escuro, eu acho. Vamos esperar pra ver se ela vai oxidar, né? De repente ela oxida, fica um pouco mais escurinha. Vamos esperar. Bom, acho que foi. Já deu o acabamento. Ela foi um pouquinho mais difícil de entrar aqui nessa região do nariz. Eu tive que dar uma apertadinha a mais para ela entrar aqui. Nos cantinhos. E esperar só mais um pouquinho para ela assentar e a gente ver se ela vai oxidar ou não. Bom, deixa eu fazer uma análise aqui. Ainda não tá seca, ainda tá bem úmidazinha. Acabei de aplicar. Aparentemente ela não marcou linhas de expressão ainda. Ainda não marcou linhas de expressão. Eu tenho linhas bem finas e bem suaves aqui, ó. Abaixo dos olhos, tá vendo? São bem fininhas mesmo. E vamos aqui na pálpebra também, que é um pouco mais gordinha. Geralmente nessa dobrinha aqui acumula um pouquinho de base, depois eu só volto com a esponjinha dando o acabamento novamente. Então eu vou esperar só mais um pouquinho e volto aqui com vocês. Voltei, já faz 5 minutos desde que eu dei o acabamento na base com a esponjinha. Tava esperando a pele absorver um pouco mais o produto. Acredito que ela ficou um pouquinho mais clara realmente que meu tom de pele, olha só. Acho que ela precisava ser um pouquinho mais bronzeadinha, talvez eu procure uma outra tonalidade, um pouco mais bronzeada. Ficou muito branca pra mim, eu achei, principalmente nessa região aqui. E agora, 5 minutos depois, ela ainda não tá 100% seca, eu ainda sinto uma textura dela assim meio que preguentinha, ó. Como se ainda não tivesse 100% absorvido na pele, principalmente aqui nessa região, ó. Ela ainda tá bem umidazinha, não é nem úmida, que ela não tá mais vindo na minha mão, mas ela tá preguenta, como se fosse isso, sabe? Eu sinto que tem, se eu tocar, eu sinto que tem produto aqui. E eu ainda consigo sentir ela secando, digamos assim, num processo de secar. Bom, eu tô olhando pra cá porque eu tô me olhando pela câmera, tá? Mas eu sei que vocês estão aqui nessa câmera. Então, eu achei que ela marcou um pouco as minhas linhas de expressão. Principalmente aqui no queixo, ó. Vocês conseguem ver a linha? Certinho aqui, uma linha do queixo. Senti que ela marcou aqui acima, ó. Nessa linha. Marcou abaixo dos meus olhos também. E um pé de galinha aqui que eu quase não tenho, tá vendo? Ela deixou mais evidente. Acho que basicamente foram essas regiões. Ah, sim, e aqui acima, ó, na pálpebra, marcou também, tá? Essa região aqui é mais comum mesmo de marcar. Não só em mim, como em outras pessoas também geralmente marca. Mas, enfim, vou tentar voltar aqui com ela, só pra ver se eu consigo corrigir essa marca que ficou aqui. No queixo, no bigodinho. Estou com um ventilador de teto bem em cima de mim, tá? Não estou transpirando no momento. Mas mesmo assim eu gostei que ela não arrancou nessas regiões aqui do bigodinho e do nariz até agora. Ver se sai a marcação, ó. Quando eu volto com a esponjinha, sai a marcação, tá vendo? A marcação sai. Vamos ver se quando ela secar de novo vai voltar a marca. Vou vir novamente aqui e aqui e na pálpebra.
retirando onde ficou acumulado o produto. Por ela ser mate, realmente isso é mais comum de acontecer, tá? Pela textura dela ser mate. Bom, agora eu vou vir com uma segunda camada, só para ver se ela vai construir. Ah, e falando de cobertura, eu não sei se o fato dela ter ficado mais clara um pouco que o meu tom de pele influencia, mas eu não achei a cobertura dela assim tão alta. Por quê? Olha só, com uma passada, ela não conseguiu cobrir algumas manchinhas que eu tinha. Essa daqui era de espinha, tá vendo? E aqui também eu tenho algumas manchinhas bem pequenas, marronzinhas, também não conseguiu cobrir. Então, eu não acho que seja assim tão alta, não. Então, eu vou fazer aqui um teste vou aplicar uma segunda camada por cima para ver se essa base aguenta, se ela não vai arrancar a primeira camada que eu fiz por baixo, tá? Então, eu vou voltar aqui com o pincelzinho e com a base e vamos aplicar mais uma camada para ver também se essa cobertura aumenta, tá? Vou dar acabamento com a esponjinha, repetindo o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Bem devagar, bem sutil. Enquanto isso, eu vou aqui espalhando a segunda camada. E aí eu já consigo perceber, ainda não terminei de espalhar, mas eu já consigo perceber que ela constrói e que a cobertura aumenta assim. Olha só a cobertura que ela me deu agora nessa segunda aplicação. Vou descer um pouquinho aqui pro pescoço, para não ficar tão diferente assim a tonalidade. Bom, terminei aqui de dar o acabamento da segunda aplicação e ela construiu perfeitamente uma segunda camada. E essa segunda camada eu gostei muito, achei que ficou muito bonito, olha só a aparência. Agora sim ela me deu uma alta cobertura, a textura aqui tá bem bonita, tá meio que aveludada, não ficou uma coisa esturricada, pelo menos por enquanto, ainda vou esperar a base secar, tá? Mas olha, ela mantém um glowzinho bem aqui, tá vendo? Ó. E gostei muito da espalhabilidade dela. Vou esperar secar um pouquinho. Tenho quase certeza que ela vai acumular novamente nas linhas de expressão aqui do queixo, aqui acima do bigodinho, nas minhas linhas finas dos olhos e aqui da pálpebra, porque afinal ela é uma base mate, ela promete ser mais sequinha, então é aceitável que ela acumule, né? Então, se você tem uma pele mais madura, se você tem mais linhas de expressão, se você tem mais marquinhas, essa base talvez não seja a ideal para você, tá bom? Porque ela vai acumular, certo? Ela vai ficar mais seca. Vou só esperar dar uma secadinha. Até a tonalidade agora parece que ficou um pouco mais compatível, tá vendo? Eu desci um pouquinho aqui no meu pescoço, mas o meu colo, ó, eu não desci. Parece que igualou um pouco mais, tá? Então eu vou esperar ela dar uma secadinha pra gente fazer mais uma análise. Bom, voltei, eu tava esperando a base secar. Eu não sei se é a sensação ou se ela realmente... Ela parece que não fica 100% seca, pelo menos não está ficando aqui na minha pele. Ou ela seca, mas ela fica meio preguenta, meio grudentinha, bem levemente, tá, gente?
bem levemente assim, com uma sensação de preguenta, eu acho. E ela me dá uma sensação de um pouco assim, repuxando, sabe? Ela não fica, ela não ficou, ó, pode observar aqui. Ela não tá craquelada, mas, ó, não marcou meu bigodinho chinês, tá vendo? Mas, quando eu sorrio, eu sinto principalmente nessa região aqui, ela mais umidazinha, digamos assim. Ela mais repuxando, parece que eu botei um botox aqui, assim. Ela dá uma sensação, assim, acho que justamente pelo efeito mate, né? Uma sensação, assim, de lifting, de botox que tá esticando, mas especialmente nessa área aqui, ó. Nessa minha região aqui. O resto, ele tá bem ok. A testa tá ok, o nariz também. O queixo, aqui nas laterais, é mais essa região aqui que eu sinto. Tá? E, ó, na segunda aplicação, ela não acumulou tanto, ainda acumulou um pouquinho, tá vendo? Mas eu tenho uma impressão de que foi menos. Ó, acumulou aqui também de novo. Aqui um pouquinho, tá vendo? Mas eu tenho uma sensação de que foi menos. Vou só ajustar aqui. Ajustar para tentar tirar essa marcação ainda. E eu senti também que nessa segunda aplicação, ela parece que o tom ficou mais assim compatível, digamos assim, com o resto do meu pescoço e do meu colo. Parece que casou melhor. E sem dúvida nenhuma, essa segunda aplicação ela me deu uma alta cobertura, uma cobertura perfeita, ó. Gostei muito. Agora eu queria fazer uma observação aqui com vocês. Lembra que esse lado aqui é o lado que eu passei o meu primer da Ana Paula Marçal? Olha só a diferença que ficou de um lado pro outro. Vou ficar diferente para vocês verem e me aproximar. Ele dá uma diferença aqui sim, bem nítida, ó, dos poros, tá vendo? Então, com certeza, esse primer que eu usei antes, ele teve uma importância aqui, uma relevância de peso para o acabamento dessa base, tá? Então, se eu fosse você, principalmente se você tem uma pele mais ressecada, eu não indico essa base para você, tá? Porque ela vai se marcar linhas de expressão, ela vai ficar um pouco mais sequinha, até porque ela é mate, né? É óbvio que ela vai ficar mais sequinha. Então, eu não indico muito essa base para você. E, se eu fosse você, eu usaria ela sim com o hidratante por baixo. Eu acho fundamental hidratar a sua pele antes de vir com a base por cima. Qualquer base, tá? Mas essa daqui também, principalmente por ela ser mate. E é isso. E usar um primer também vai te ajudar a suavizar os poros, tá? Pra não marcar tanto. Agora, pra finalizar, eu vou fazer 2 testes, 3 testes, na verdade, aqui com vocês, tá? O primeiro vai ser o da transferência, então eu vou pegar aqui um lencinho de papel e vou pressionar sobre essa base para ver se ela vai transferir ou não, tá? Então, vamos lá. Vou aplicar... Claro que eu não vou esfregar, tá, gente? Também não é assim. Vou somente tocar, ó, e dar uma leve pressão aqui para ver se vai transferir ou não. Vou apertar um pouquinho aqui, ó, na região do nariz, que como eu falei pra vocês, é a área onde eu mais transpiro. Na testa. Vamos ver. Deixa eu... Ah, não, tá boa a iluminação, dá pra ver, sim. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Vamos ver. Nadinha. Nada, talvez um pouquinho, bem aqui, ó. Mas é muito pouco mesmo. Pouquíssimo, tá? Então agora eu vou pegar aqui, ó. Esse foi o lado que eu usei agora. Vou usar esse outro lado aqui pra ver o outro lado do rosto. Lembrando que esse lado aqui é o lado que tá sem primer, tá? Dá uma pressionadinha aqui. E um pouquinho na testa. Vamos ver.
não transferiu nada, nada, nada. A única marquinha que tá aqui, ó, essa marquinha aqui é da minha babinha. Que eu encostei aqui e aí molhou um pouquinho, mas, gente, isso aqui não é base, ó. O papel está limpíssimo. Então, essa base não transferiu nem um pouco e eu tô muito emocionada porque eu já vi que essa base vai ser minha aliadíssima nos meus rolês belenenses e castanhalenses também, paraenses, né? Bom, então vamos lá para o segundo teste, que é o teste da resistência à água. Essa base prometeu que ela ia ser resistente à água, então vamos lá, vamos ver mesmo. Aqui no caso, a gente vai com a mão mesmo, né? Porque é o que tem, então vamos lá. Vou dar leves chuvisquinhos no meu rosto. Não chega nem perto do estouró que tem aqui em Belém. Mas vamos lá. Vou molhar um pouquinho meu rosto, como simulando uma chuva. Ui. E vamos ver o que acontece. Pronto. Acho que agora já dá, né, gente? Chega de humilhação por hoje. E vou ver o que acontece, ó. Até agora, pelo que eu vejo aqui, só tem água. Só tem água escorrendo no meu rosto. Não, quando a gente sabe que a base, ela não é resistente à água. Quando ao invés de ficar essas bolinhas aqui na superfície do teu rosto, a água vem escorrendo como se fosse um leite, na cor branca. E aqui a gente vê que ela não está escorrendo em branco, tá? Ela tá só... Aconteceu alguma coisa bem aqui. Ah, não, tá certo. É, só água mesmo, tá? Isso daqui eu pensei que fosse branco, mas não, é a gotinha mesmo de água. Tá? Então, olha só. Ela está escorrendo toda transparente. E em nenhum momento gostei muito, porque ela não ficou com aqueles rastros brancos, né? Acontece muito da base ficar com um rastro, assim, branco, quando ela vai saindo. Aqui nada aconteceu. E também ela não mudou de cor, a base, tá vendo, ó? Ela permaneceu na cor que ela estava, ela não clareou. Pelo menos aqui na minha análise, ela não clareou, não ficou manchada. Então eu acredito que se eu esperar ela secar assim, ela vai ficar como se nada tivesse acontecido. Ó, vim limpando aqui, por onde caiu água também, nada de base. Vou limpar um pouquinho aqui no meu pescoço, bem levemente, ó. Ai, caiu. Nada, nada, nada. Vou usar o outro lado pra vir aplicando aqui no meu rosto, ó. Percebe que o papel tá limpinho? Branquinho. Vou vindo retirando a superfície dessa água. Ela ficou manchada em alguns lugares, ó. Agora que eu retirei a água, a gente enxerga que ela ficou manchadinha em alguns lugares, mais claro, tá vendo? Aqui, ó, aqui. Mas eu tenho quase certeza que se eu esperar, ela vai voltar ao normal, ó. Tá vendo? Ela vai voltar na tonalidade que ela tava antes da água. Então, vou esperar um pouquinho para dar esse feedback aí pra vocês. Se ela volta na cor da cor de antes da água, ou se ela vai ficar manchada assim, tá bom? Limpar aqui um pouquinho. Percebe que eu tô sempre dando toquinhos bem suaves, tá? Vamos ver o que transferiu? Ó, agora já transferiu um pouquinho mais aqui, tá vendo? Aqui, mas ainda assim é muito pouco. Gente, muito pouco. Pode pegar um toró com essa base que ela vai voltar assim a ficar como ela era antes. Ó, parece que nem peguei toró nenhum. Percebe que as manchas que estavam claras, elas já estão voltando, ó, ao normal, tá vendo? Ó, já vai voltando ao normal. Aqui ainda tá um pouquinho branquinho também. Vou esperar aqui com vocês. Deixa eu retirar um pouquinho mais aqui da pálpebra. Deixa eu olhar no espelho. Eu estou encantada. Eu tô encantada, de verdade.
Essa base me conquistou. Na primeira passada, eu achei que não era amor, que era cilada. Mas depois da segunda aplicação, eu fui conquistada por essa base. Então, esperar, ó. Olha só. Já sumiu aqui a mancha branca que tinha ficado, tá vendo? Do outro lado também, ó, sumiu. Então, ela é realmente bem resistente à água. Muito, achei muito mesmo resistente à água. E acredito que por ela ter essa resistência à água, quando eu começar a suar um pouco mais nessas regiões também, claro, gente, se você ficar suando e passando a mão na sua cara, meu amor, não vai adiantar de nada. Ou, né, a gente não sabe, mas a gente também não pode abusar. Então, a gente vem com o lencinho delicadamente, ó, dando pequenos toquinhos. Tá? Então, eu acredito que ela vai sim ser resistente ao suor também. Agora, vamos para o terceiro teste. Ela já passou no quesito transferência, não transferiu quase nada, bem pouquinho. Passou no teste de resistência à água, passou muito bem, passou com chave de ouro, olha só, intacta a base, sem manchas. E agora eu vou para o último teste, que é o do flash. Vamos ver se ela estoura ou não estoura, tá? E é isso, manas. Essas foram as minhas considerações sobre a base da Boca Rosa Beauty em parceria com a Paiô. No geral, eu gostei muito de todas as características da base, desde a embalagem, a aplicação, espalhabilidade. E também gostei do resultado, olha só, que ela deu, o efeito que ela deu. Gostei bastante. A única coisa que me incomodou mais realmente foi ela ter marcado as minhas linhas de expressão, que são bem finas, e mesmo assim ela marcou, mas é super normal por ela ser uma base mate, é aceitável sim que ela seja mais sequinha e acabe marcando mais essas linhas de expressão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu quero saber. Se tu já testou essa base, me conta também as tuas considerações sobre ela, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!